Vou falar 5 hábitos rapidamente para nós termos uma vida segundo a vontade de Deus, tá? Anotei aqui esses hábitos aqui, nós separamos e eu quero compartilhar com vocês. Primeiramente eu quero ler Jeremias 29, 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Aonde está Jeremias na Bíblia, pastor? Está depois de Isaías. Aonde está Isaías, pastor? Aí, meu irmão, primeiros passos você tem que fazer para começar a gente entender. Pastor, quando vai ser os primeiros passos? Em janeiro, tá bom? Porque não vai dar para fazer em dezembro. O pessoal está pedindo, mas segunda quinzena de janeiro a gente volta para os primeiros passos. Aí vai ser domingo de manhã, vai ter as salas de aulas aqui, você vem participar. 4 semaninhas, muito bom, viu? Vai ser das 8h30 até as 9h45. Vai ser um tempo maravilhoso. Jeremias 29, 11. Olha, que lindo, hein? Todos acharam, amém? Se não achou, está na tela lá, tá? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Algumas versões diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Esse é no 33. Os planos de Deus para a sua vida, para a minha vida, são planos de bem, de paz. Tem pessoas que falam: eu estou vivendo uma vida de mal. Não, Deus não tem isso para você. Deus tem para você planos de bem. O profeta Jeremias, ele profetizando a nação, para os exilados, ele diz: olha, Deus não tem isso para vocês, Deus tem um plano de bem para vocês, Deus tem algo para vocês, um futuro próspero, é isso que ele diz. Ele está dizendo: o povo ansiava uma nação unida, o povo ansiava viver um tempo de paz, o povo estava vindo, meus irmãos, exilado, e eles estavam precisando de um tempo de alegria, um tempo novo, é isso que eles estavam precisando ter. O profeta vem da parte de Deus e fala: Deus tem para vocês, preste atenção à palavra que o Senhor tem. Ele diz: porque eu conheço os planos de Deus na vida de vocês, e os planos de Deus não são planos de destruição, não são planos de mal, não são planos para trazer angústia, não, os planos que Deus tem para vocês são planos de bem, são bênçãos. E aí ele diz uma coisa maravilhosa: clamam a mim, busquem a mim, e quando vocês me buscarem de todo o coração, vocês irão me encontrar. Amém, meu irmão? Como nós sabemos quais são os planos do Senhor? Nós precisamos conhecê-lo primeiramente. Como que você descobre o plano? Você tem que conversar com aquele que criou o plano. Já jogou aquele jogo de estratégia? Já gostava de jogar quando você era menor, aquele jogo de estratégia? Vocês gostavam? Quem gostava? Quem que era o inteligente da turma? Isso. Sabe, fala assim, eu quero, porque eu tenho que decifrar o que eles estão pensando, porque eu vou fazer uma estratégia melhor. Não é assim? Os planos, meus irmãos, têm que ser decifrados com aquele que criou o plano. Você tem que entender, e Deus fala: olha, busque-me, clame, coloque a sua vida na presença de Deus, e Ele vai revelar para você quais são os planos dEle para a sua vida. Os planos dEle são de bem. Pastor, hoje eu estou vivendo o que é mal, hoje eu estou vivendo o que é desesperador. Então busque hoje a Ele, peça para Ele revelar qual que é o plano dEle para a sua vida, o tempo dEle para a sua vida, o tempo hoje dEle para a sua vida. Busque a Ele, clame a Ele. Deus tem plano de prosperidade para vocês, amém? De esperança, de um futuro para cada um de nós. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, o texto clássico da palavra de Deus. Põe lá, por gentileza. Romanos 12, 2. A minha versão está diferente. Isso mesmo, pode deixar isso aí.
Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós precisamos, meus irmãos, entender a vontade do Senhor para nós, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ou boa, agradável e perfeita para nós. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, pode ter certeza que ela é boa em tudo que Ele pensa para nós. Ela é agradável, aceitável. O dicionário fala agradável como aceitável, ou seja, aquilo que vem para a sua vida é bênção. E ela é perfeita, ela não carece de nada para ser perfeita, porque ela já vem de Deus. Estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, amém, igreja? Por isso que eu vou falar sobre hábitos, porque para nós vivermos esse tempo com o Senhor, nós precisamos criar hábitos. A Bíblia fala: não se acostumem com esse mundo, não se acostumem com esse modo de pensar, de viver, mas pensem naquilo que é aquilo que vem do alto. Pensem, transforme o seu pensamento. Então você tem que fazer o quê? Você tem que, é uma reciclagem na sua mente, é criar hábitos novos, é falar: eu vou criar hábitos que vai virar rotina na minha vida. O que é hábito? Eu peguei aqui a tradução do que é hábito. Hábito é a inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato, forma habitual de ser ou agir e procedimento repetido que conduz a uma prática. Então o hábito é você fazer algo repetidas vezes. O hábito é eu desejar, é uma ação frequente de repetição de um ato. Se você quer sair de uma situação, você tem que mudar, você tem que começar a se espelhar em algo novo, você tem que começar a repetir algo novo. Eu tenho hábitos novos. Então quando você muda os seus hábitos, você começa a viver a experiência de fazer como Deus ama, como Deus deseja. Então eu vou falar aqui rapidamente de 5 hábitos para desenvolver, para viver segundo a vontade de Deus. Primeiro hábito que você tem que ter para viver segundo a vontade de Deus, o primeiro hábito é: desenvolva a prática de um devocional diário, meu irmão. Primeiro hábito que você tem que ter para viver uma vida segundo a vontade de Deus é desenvolver a prática de um devocional diário. Como que eu faço isso? Me dá mais som que eu vou falar mais baixo aqui, por gentileza, tá? Como que eu faço isso? Como que é um devocional que se faz? É você ter um hábito de diariamente você ler a Bíblia, você ler a palavra de Deus, você orar, da mesma forma que você tem um hábito de comer todos os dias, porque é necessário para o seu corpo. Você também tem que criar um hábito também de ter um devocional diário. Qual o horário que é o melhor para o devocional? Não tem horário melhor. Você tem que fazer o seu devocional. Você tem que ter o seu momento devocional com Deus. Você tem que viver um tempo com o Senhor, seja de manhã, seja na hora do seu almoço, seja no final do dia, seja à noite. Mas desenvolva um tempo diário com o Senhor. Desenvolva uma prática diária com o Senhor. Salmo capítulo 1, versículo 2 diz: ao contrário, está falando das pessoas viver segundo o mundo, ele fala ao contrário: a satisfação da pessoa abençoada está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita dia e noite. Aleluia. A Bíblia fala: a pessoa que faz isso será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto, a sua folha na estação própria, e as folhas não caem, e tudo que ela faz prosperará. Quem medita na lei de Deus de dia e de noite: pastor, como que eu leio a Bíblia? Eu não sei ler a Bíblia, eu abro a Bíblia, eu acho a Bíblia tão difícil de ler. Hoje o que mais tem são versões de Bíblia. Se você pegar hoje a Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia Viva,
Essa minha, que é a versão transformadora, são Bíblias fáceis de entendimento. Como é que você faz? Pega um texto para ler. Vai aqui no Novo Testamento, meus irmãos, pega as cartas de Paulo, que são lindas. Começa a descobrir, começa a ter um hábito. Começa a orar todos os dias, você vai ter uma vida mais do que abençoada, você vai conhecer os planos de Deus para a sua vida, que são de paz, amém, gente? Salmo 119, 130 diz: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Pastor, eu sou inexperiente, não sei o que eu vou fazer. A Bíblia, a palavra de Deus, ela dá clareza o que você tem que fazer. A palavra de Deus te ensina, a palavra de Deus te dá o direcionamento que você precisa. Então tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Meu irmão, você pode ler a palavra de Deus. Se você abrir o desafio, você abrir o Salmo 23 todos os dias para você ler. Cada dia o Espírito Santo vai falar de forma diferente com você. Pode ler lá João capítulo 3. Cada dia você vai ler, vai ter um hábito de ler, vai ser algo diferente. Eu gostava de ler quando eu estava novo convertido, ou quando eu estava começando a entender a Bíblia. Eu li os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Escolhe qualquer um, começa a ler. É mais preguiçoso? Vai no de Marcos, acaba mais rápido. Quer ler um pouquinho mais? Vai no de João. Mas o hábito, você vai começar a ler um pouquinho, logo você está lendo muito. Você vai começar a orar um pouquinho, 1, 2 minutos, daqui a pouco você está orando 30 minutos, vai ter um hábito de falar com Deus, de ter um direcionamento, uma vida diária. É um hábito que você precisa para conhecer a vontade do Senhor, aleluia. 2, segundo hábito que você tem que ter para viver uma vida segundo a vontade de Deus. 2, tem alguém para quem prestar contas. Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Tenha sempre alguém na sua vida para prestar contas, alguém que você entenda que é uma pessoa mais madura que você na fé, uma pessoa que você quer ficar junto, ser discipulado por ela. Meu irmão, não viva sozinho, mas tenha pessoas que te acompanhem na sua caminhada da fé. Pastor, mas eu não sei, eu cheguei na igreja, não tenho essa pessoa. Meu irmão, você se encoste em alguma pessoa, seja um familiar, seja um amigo, seja alguém da igreja, mas seja alguém que possa prestar contas para outra. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa sozinha só faz besteira. A pessoa sozinha acha que ela é a última bolacha do pacote, que está tudo muito bem, e às vezes não está nada bem. Tem que ter alguém, meu irmão, que vai apontar os seus erros, alguém que vai te admirar, vai aplaudir também você, mas uma pessoa que te acompanhe junto. Escolha pessoas mais maduras na fé, que possam te acompanhar. Isso é um hábito saudável para você fazer. Para quem é casado, tenha o cônjuge para isso. Os filhos às vezes têm os pais para isso. Os irmãos, uns aos outros. Não tem, pastor, eu não tenho ninguém, eu vou direcionar alguém para ficar com você. Mas tenha pessoas para quem prestar contas, porque você vai ser bem sucedido no que você faz, amém, meus irmãos? Alguém que saiba viver, que saiba as experiências. Eu lembro que eu brinco que eu fiz uma pós-graduação, meu irmão, uma pós-graduação de vida, às terças e quintas-feiras, durante uns 3 anos, e a minha pós-graduação durava em torno de 10 a 12 minutos por aula. E essa pós-graduação nos ajudou muito, porque durante uns 3 anos eu trazia o irmão Michel e a irmã Cidinha durante toda terça e quinta para a igreja. E o tempo que nós íamos da casa deles até aqui a igreja, dá 10, 12, 15 minutos, eu ia perguntando para eles sobre a vida, e o que acontece, como é que faz, casamentos, se nós éramos novos, mais um casamento, nós perguntávamos sobre vida, sobre igreja, sobre tudo, e eles iam nos ensinando na pós-graduação da vida, meus irmãos, porque eles eram muito mais experientes do que nós. E quantas vezes que ela falava sobre oração, falava sobre casamento, falava sobre igreja, falava sobre administração de igreja, e aquilo tudo nós íamos aprendendo. Por quê? Porque nós queríamos estar junto de pessoas mais experientes na fé, amém, meus irmãos? Encoste em alguém que vai te ajudar. Tem pessoas que encostam em alguém que só vai te afundar, meu irmão. Fuja dessa pessoa, fuja desse encosto na sua vida, meu irmão.
A psicologia, já falei isso aqui algumas vezes, sempre fala que você vai ser daqui 5 anos, um dos fatores predominantes são as pessoas que você anda, que você convive. Porque os hábitos que a pessoa tem, normalmente você carrega junto durante 5 anos se você ficar vivendo. Pode ver que se você trabalhar muito tempo com uma pessoa, você normalmente tem os hábitos daquela pessoa. Foi feita uma pesquisa já que se você andar e a pessoa começar a falar palavras de um modo de falar, você fica igual. Até se falar palavrão, você vai falar também. Se falar com sotaque, você também fala, porque é os hábitos que vai virando uma rotina e a pessoa vai desenvolvendo. Então escolha hoje pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão te promover, pessoas que sejam maduras na fé, para que você caminhe junto com essas pessoas. Amém, meus irmãos? Preste atenção aqui, cuidado, tem pessoas que você está caminhando que não vai fazer bem para você. Não é feio você parar de ter amizade com pessoas que vai te levar para trás. Não é feio de você parar de ter amizade com pessoas que vai querer, que está te invejando, ou que quer que você destrói seu relacionamento, ou que te afasta do Senhor. Escolha melhor as pessoas que você quer conviver. Nem que para isso venha ter um sacrifício, nem que para isso você tem que abrir mão. Quantas vezes eu e a Paulinha tivemos que abrir mão de pessoas que nós amávamos, porque aquele momento não estava mais produzindo coisas boas, e a inteligência, a sabedoria de Deus nos fala que nós precisamos nos afastar e nos aproximar de pessoas que vai ser bênção nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tenha sempre uma pessoa abençoada no seu caminho. Eu brinco com a Paulinha, né? Quem é casado tem esse privilégio, né, Nete? Casamento é o maior desafio que nós temos. A Paulinha é uma bênção na minha vida, como eu sou na dela. E esses dias ela falou uma frase que há 22 anos eu ouço a frase. Ela falou assim, ó, eu vou falar a verdade na sua cara, custe o que custar. Aí eu falei para ela assim, mas meu amor, você está exagerando. Ela falou, eu sou tua amiga, eu vou falar o que ninguém vai falar para você. Sabe quando você vai engolindo com o ranger de dentes assim? E você fala, não quero ouvir, mas eu entendo que isso é importante. E quando eu vou falar, às vezes falo, filha, eu estou vendo os seus defeitos. Ela fala, não está não. Eu falei, estou vendo. Pior que estou vendo, porque Deus colocou a gente um caminho do outro. Aí ela fala, nossa, mas você está exagerando. Eu falei, deixa eu exagerar mesmo, porque foi o propósito que Deus colocou. Né, Nete? O Fernando é um homem bom nisso, a Nete. Casamento é para isso. Fiquem perto de pessoas que te promovam, meus irmãos. Cria esse hábito. Salmo 32:3 diz assim, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Uma das maneiras que o diabo gosta de aprisionar uma pessoa é manter ocultos os pecados dessa pessoa, os erros dela. Eu tenho amigos que até hoje, ou são próximos ou são distantes, mas eu tenho amigos que até hoje eu posso ligar para o telefone e eu abrir o meu coração para eles e falar, ó, meu amigo, eu errei nisso, eu pequei nisso, isso estava me acusando, me ajuda, como é que eu faço para mim me livrar? O que você acha que eu devo fazer? Ore comigo, por favor. Está difícil essa caminhada, porque o diabo faz isso para você. Não fale para ninguém, não se exponha, não guarde esse pecado, é o seu pecadinho de estimação, então guarde ele para você, não abra, não se exponha, e você vai vivendo uma vida, meus irmãos. Quantas pessoas que nós conversamos aqui na igreja, pode ter 50, 40, 60 anos, 70 anos, e a pessoa tem os pecados escondidos lá de 30 anos atrás, que podia ter sido feliz na vida, mas porque ficou aprisionado. Tenha o hábito de ter essas pessoas perto de você, para que você possa se expor para essas pessoas. Pessoas maduras na fé, amém, meus irmãos? Dentro de casa, faça isso em nome de Jesus, e você vai ser abençoado. Provérbios 27:17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, seu companheiro. Olha que tremendo. Assim como um próprio ferro afia um outro ferro, assim também um homem, né, uma pessoa tem o poder também de afiar, de disciplinar, de caminhar junto com outra pessoa. Aleluia. Viva com pessoas, meus irmãos, que vão fazer você crescer para a glória de Deus, amém?
Crie esse hábito, crie esse hábito. Ah, mas aquele grupo que eu estou me sentindo excluído. Meu irmão, fique sozinho, fale com Deus, com o Espírito Santo de Deus, até você conseguir alguém de Deus. Todos os meus relacionamentos, se eu vejo que é um pouquinho tóxico, se eu vejo que está exagerando, meu irmão, eu pulo fora. Prefiro ficar eu dentro da minha casa, com a minha esposa só, está tudo bem, ou sozinho, está tudo bem, porque eu prefiro buscar em Deus uma pessoa que vai edificar, não que vai destruir. Estamos insistindo nisso, né? O Espírito Santo está insistindo nesse negócio aí, viu? Abre o seu coração, às vezes tem alguém com coração duro aqui, né? Meu irmão, faça isso. Terceiro, para viver, um terceiro hábito para viver segundo a vontade de Deus, faça votos com o Senhor, faça jejuns com o Senhor, faça propósitos de oração com o Senhor. Jó, capítulo 22, 27 diz: a Ele orará e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Mateus capítulo 17, versículo 21, Jesus está dizendo: tem espécie de males, de demônios que só sai pela oração e pelo jejum. Quer ter um hábito para ter uma vida abençoada? Crie o hábito de orar, de jejuar, crie o hábito de fazer votos ao Senhor. O que é fazer um voto? O que é jejuar? Nós precisamos entender rapidamente o que é isso. O que é jejuar? O jejum, meu irmão, é a abstenção de alimentos. Esse é o significado de jejum. O voto, você pode também fazer um voto de alimentos. Tem pessoas que fazem um voto falando: eu não vou me entreter na televisão durante 21 dias. Um exemplo, na internet, que eu quero me dedicar para fazer um voto ao Senhor. O que é isso? Como que você faz um jejum ao Senhor? O jejum, você tira um período de oração e deixa de comer algo, ou um tempo. Pastor, eu quero fazer um tempo amanhã, vou tirar o café da manhã, vou tirar o almoço, vou tirar o jantar, ou vou ficar um dia inteiro. Tem gente que fica 3 dias, tem que ter um acompanhamento para isso. Mas eu quero fazer um voto com um propósito: de ouvir quais são os planos que Deus tem para a minha vida. O jejum não muda Deus. Tem gente que fala assim: eu vou fazer um jejum hoje para comprar um carro, porque vai mudar o coração de Deus. Meus irmãos, Deus não muda, meus irmãos. O jejum você faz para mudar você mesmo. O jejum você não faz para mudar a Deus. Eu vou jejuar porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não é esse propósito. O jejum é um propósito espiritual na sua vida. Você jejua para você ouvir qual que é a vontade do Senhor. Eu já tive períodos de jejum que eu fiz períodos longos de jejum e pensei assim: agora o céu vai se abrir, vai vir uma carruagem de fogo, vai me tomar pela mão, eu vou sair aqui borbulhando, pulando, vou levitar aqui depois do jejum. E o jejum era que Deus estava querendo me corrigir. Frustrante, né, meus irmãos? Mas foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Deus vem e fala: você está para o caminho errado, a tua motivação está errada. Quando você faz votos para Deus, você entrega algo ao Senhor. Por exemplo, nós estamos num propósito de jejum e de oração pelo acampamento, fazem quase um mês. Eu estou, os pastores estão, e alguns líderes também estão. Então nós estamos jejuando, toda manhã eu estou jejuando, já vai fazer praticamente 20 dias. Ao meio-dia nós oramos, nós estamos em consagração, para que o Espírito Santo seja derramado nesse acampamento, que o Senhor fale, que pessoas gerem comunhão, para que a presença do Senhor alcance o coração de cada pessoa que for lá. Então nós tiramos um propósito espiritual para isso. Às vezes você fala: vou fazer um jejum que eu preciso ter a resposta de Deus. Eu e minha esposa, quantas vezes nós precisamos de resposta de Deus? Quantas vezes? E nós não sabíamos como agir, se essa era a decisão certa ou não. Então o que nós fazíamos? Senhor, quantas vezes nós fizemos um propósito? Vamos orar 21 dias na madrugada. Nós vamos acordar todo dia 3 horas da manhã e nós vamos orar ao Senhor. E aí você, meu irmão, você começa esse propósito para pedir o quê? A resposta de Deus para a sua vida, para que o Senhor fale com você. Que Deus desperte nessa manhã aqui esse hábito na sua vida, amém, meu irmão? De fazer propósitos, fazer tempo com o Senhor.
Um pastor norte-americano muito conhecido, pastor Tozer, diz o seguinte: o meu conselho nessa questão é que, se você está realmente preocupado com o seu avanço espiritual, a obtenção de um novo poder, uma nova vida, uma nova alegria, um novo reavivamento pessoal dentro do seu coração, será bom você fazer votos e empenhar-se por cumpri-los. Se você falhar no seu voto, prostre-se em humilhação, arrependa-se e comece novamente, mas sempre leve em consideração os votos feitos. Eles irão ajudar a harmonizar o seu coração com os vastos poderes que fluem do trono, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha que interessante, o homem carnal rejeita a disciplina de tais compromissos. Ele diz: quero ser livre, não quero ter qualquer voto sobre mim, não creio nisso, isso é legalismo. O homem carnal, ele fala isso: para que fazer voto? Deus já morreu na cruz por nós, está tudo bem. Não precisamos, precisa, meu irmão. Tire tempos sérios de votos. Escrevi aqui algumas dicas para você fazer um voto. Vou dar as dicas para os irmãos aqui. Primeira dica: estabeleça o propósito do voto. Não sai fazendo voto qualquer coisa não, meu irmão, porque a Bíblia fala que se você fizer um voto, você tem que cumprir o seu voto, porque é melhor que você não faça do que você fazer e não cumprir. Voto é coisa séria diante de Deus. O Silvia e a Silvana fizeram um voto um ao outro, colocaram uma aliança e diz: eu agora me comprometo a cuidar de você, você de mim, nós somos casamento. Isso é um voto diante de Deus. Quando você faz voto, cumpra o voto. Quando a Bíblia fala de votos, o casamento também é. O filho, o relacionamento, o compromisso com a obra do Senhor. Quando você fizer um voto, cumpra. A Bíblia fala: faça os votos, mas quer fazer esses propósitos de oração de jejum? Estabelece o propósito do voto. Defina o tipo de voto. Eu vou fazer jejum de manhã? Não, eu vou me abster de um alimento, de uma prática que eu estou acostumado. Defina o tempo do voto, meu irmão. Cuidado com esses votos longos. Tem um rapaz que era da nossa igreja, ele até faleceu, um jovem faleceu. Ele era engraçado, ele era meio radical, mas exagerado que doía. E aí um dia numa Páscoa, todo mundo, meu irmão, né, comendo um monte de chocolate. Eu falei: irmão, você não está comendo? Ele falou: não, estou de jejum, pastor. Falei: caramba, meu, jejum na Páscoa, isso é demais, hein? Esse é para bem. Ele falou: não, eu fiz o jejum de 1 ano e meio, 1 ano. Eu falei: meu irmão, está errado, você já perdeu o propósito total. Aí ele: não, mas como assim? Já fazem 8 meses que eu estou nesse propósito. Falei: então você está perdendo o seu tempo, porque você não vai conseguir ter esse compromisso de fazer a devoção, porque só fazer o voto sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus, sem se abster dos seus erros, meu irmão, não tem propósito nisso. Aí eu falei para ele: então você está fazendo uma dieta de chocolate, faz bem também, né? Uma dieta de chocolate. Cuidado, faça o tempo certo, o propósito tem que ter um tempo certo. Avise os seus familiares antes de começar o propósito, né? Faça igual o meu filho, né? O Léo agora, né? Não é um voto nenhum, mas ele está fazendo uma loucura. Mãe, agora eu só faço isso, só como isso, só faço aquilo, não mudo meus hábitos, não tomo mais isso. Ele avisou toda a família, para ninguém pegar de surpresa, entendeu? Faça isso, meu irmão, avise, e peça confirmação e bênção da sua liderança. Está com dúvida, meu irmão? Pergunte para nós. Nós, os pastores, vamos ter maior alegria de te orientar nisso. Será que eu devo fazer? Não devo? Está certo? Está errado? Faça isso. Não desista dos seus votos. Evite fazer muitos votos ao mesmo tempo. E não deixe de incluir períodos intencionais de oração nesse tempo de voto. Certo, meus irmãos? Quarto, penúltimo, aqui que nós temos que encerrar essa palavra aqui. Para viver segundo a vontade de Deus, crie o hábito de ser fiel, dizimista e ofertante generoso. Eu falei hoje aqui. Quer ser abençoado na vida financeira? Lance sementes na vida financeira. Seja fiel com Deus, com a sua vida, mas seja também fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja generoso com as pessoas. Reparte com 7 até com 8, porque você não sabe o mal que virá amanhã. Eclesiastes 11:8. Seja fiel. Deus, o Pai, o provedor, como eu disse hoje, é Ele que dá a semente para você semear. Você está achando que você é maravilhoso demais para você conquistar tudo? Não, é Deus que abençoa a tua vida. Se não fosse o Senhor que estivesse abençoando, meu irmão, nada você teria.
Seja fiel dizimista, seja generoso na sua oferta, abençoe a igreja, abençoe vida, seja fiel, crie o hábito de ser fiel. Começa com o seu dízimo, depois você começa com a sua oferta, depois você faz votos extravagantes, aí você abençoa pessoas. Um segredo aqui, meu irmão, preste atenção. Eu esqueci agora qual que é o Provérbios, acho que é o 11, o pastor Felipe pegou uns 2 meses. Aquele que retém nunca tem nada. Vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir mais que isso. Para quem está lá fora não vai ouvir. Se você retém a semente, você nunca vai prosperar. Quer o segredo da prosperidade? Comece a lançar a semente. Só para quem está atento pegar isso, meu irmão. Deixa de ser miserável com o que você tem. Seja um abençoador hoje. Crie hábitos, crie hábitos. Tem pessoas que eu conheço, meu irmão, que são tão prósperas, que a pessoa ama servir, ama doar, ama. A Silvana comentou aqui do pastor João, eu vou comentar dele também, porque ele e minha sogra tem muito disso. Ele tinha muito disso. Ele sempre abriu mão dos bens dele, das coisas dele, para abençoar outros, sempre. Ele sempre falava, minha vida não é aqui, minha morada é eterna. Eu falava, às vezes eu criticava, falava, mas você está maluco? Você precisa, não sei. Ele falou, que isso? Quanto mais eu dou, mais eu recebo, ele falou. Porque a Bíblia me ensinou isso. Eu estou dando a semente, então mais sementes vêm na minha mão. Porque se o semeador, se eu estou disposto a lançar semente, aquele que é o dono da semente, que cria a semente, meu irmão, vai te dar muito mais, amém? Não retenha aquilo que é para não ser seu. Quantas vezes, já falei aqui diversas vezes no altar, quantas vezes que eu recebi um valor na minha mão, de um pagamento, de alguma coisa de um cliente, e eu sentia, falar para a Paulinha assim, ó, esse dinheiro não é meu. Ela falou, como não é seu? Você ganhou, você trabalhou. Eu falei, não sei, eu não sinto, não é meu. E eu sempre guardava. Eu tinha um paletó que eu peguei um dinheiro, eu recebi um dia, coloquei no paletó. E falei assim, esse dinheiro não é meu, não é meu. Mas estou cheio de conta, tenho também um monte de desejos. Mas falei, esse dinheiro não é meu, deixei lá, esqueci. Um dia eu estava na minha casa, uma pessoa foi fazer uma visita lá, eu estava conversando, o Espírito Santo me lembrou, falou, vai lá naquele paletó, já tinha passado umas 2 semanas, pega aquele dinheiro que é dessa pessoa. E eu falei, meu Deus, não pode ser, né? Lembrei, até falei, puxa, essa semana era meu esse dinheiro. Lembrei, falei, Senhor, agora essa semana é para mim. E o Senhor falou, não, é dele. Eu ia lá e abençoava. Tenha um coração abençoador, meu irmão. Se você não consegue administrar 90%, se você não consegue entregar os teus 10%, meu Deus do céu. Faz isso, põe isso em prática. Comece a semear na vida de pessoas, na obra do Senhor, na igreja. Comece a ser o primeiro. Tem uma pessoa que era da nossa igreja, que ela prosperou tanto, que ela nem está mais aqui, ela está já em outra cidade, tudo. Ela é tão próspera, é nosso amigo até hoje. Que sempre quando a igreja falava assim, nós comentava assim, vai ter um acampamento. Essa pessoa doava 10, 15 ingressos, entradas para as pessoas. Aí você fala assim para ela assim, não precisa, para com isso. Ela falou, você está querendo tirar o direito de eu ser abençoada? Ela fala assim, então amém. Ela chegava e cutucava a gente e falava, pastor, o que vocês querem? O que nós podemos fazer para as crianças? Só que era uma pessoa, meu irmão, que não estava assim esbanjando, não. Só que nós acompanhamos a vida dela, né? Nós acompanhamos. Hoje ela é uma pessoa extremamente próspera, uma diretora de uma grande instituição. Próspera das próprias... O que ela fala é lei dentro de uma mega empresa do nosso país. E até hoje, quando ela vem aqui, né, a gente vê, se abraça e ela fala, o coração dela é do mesmo jeito. Porque ela entendeu o segredo, um hábito para ela ser abençoada, é você semear na vida de pessoas, semear na obra, você ser um abençoador. Não retenha a semente, porque ela vai apodrecer na sua mão. Crie o hábito de servir, amém? Último, esse é mais rápido. Último hábito, para você viver uma vida segundo a vontade de Deus, participe de uma igreja, de uma família espiritual. Pastor, eu estou na igreja, eu estou sentado aqui, eu sou da igreja. Não, participe da igreja.
Não é só vir aqui, não estou falando só igreja como igreja, irmão. Tem várias igrejas abençoadas, pode ir na igreja batista, assembleia, sei lá, às vezes tem pessoas que estão nos visitando, mas participe de uma igreja, de um corpo, de uma família espiritual. Queira servir, queira, com o meu dízimo, minha oferta eu vou dar, é com o meu trabalho eu vou fazer, com a minha oração eu vou fazer, é participando aqui eu vou fazer. Participe de uma família espiritual. Nós precisamos um dos outros, meus irmãos. Hebreus capítulo 10 versículo 25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Tem dia que eu, pastor, sou o presidente da igreja, tem dia que eu venho para a igreja e falo, não queria vir para a igreja, não está legal hoje. Tem dia que eu falo, não, estou feliz. Tem uns dias desses, né, pastor, às vezes eu falo, pastor, não estou feliz, estou com raiva das pessoas. Gente, se vocês imaginam quando eu fico com raiva de pessoas, da vida, de tudo, de todo mundo, de mim mesmo, entendeu? Da família, sei lá. Mas sabe o que é bom eu estar na igreja? Que alguém vem assim perto de mim, aí chega alguém e fala assim, não, pastor, imagina, continua firme, esse é o problema, nós vamos caminhar junto. É assim que a pessoa vai fazendo, entendeu? Você recebe um abraço dentro da igreja, você recebe um aperto, você recebe uma palavra como essa, que você sai e fala assim, puxa, é verdade, vale a pena, eu vou continuar caminhando. Poxa vida, não é só comigo, não é só comigo esse problema, não, tem problema em todas as pessoas, então eu vou crer. Puxa, eu vou ouvir um testemunho que vai me edificar. Puxa, não, um louvor falou comigo, Deus me dá escape, livramento. A igreja serve para isso, meus irmãos. É um lugar de pessoas imperfeitas, mas que querem buscar verdadeiramente a graça, a glória, a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Atos capítulo 2 versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais que eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pastor Carlito Paz, ele tem uma frase linda que diz que a igreja não é um lugar só para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Dentro da igreja nós somos confrontados, dentro da igreja nós aprendemos a tolerar, dentro da igreja nós aprendemos submissão, dentro da igreja você aprende prosperidade, você aprende ensino. A igreja, ela é essencial. Então crie o hábito, participe de uma igreja. Venha, meu irmão, não só quando eu quero, quando eu quero uma bênção. Não faça isso. A bênção de Deus, ela é uma consequência da sua fidelidade. A bênção de Deus é uma consequência da pessoa que é fiel, da pessoa que busca a Deus, da pessoa que ela é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus. Participe da igreja, meu irmão, como igreja. Amém, gente? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Hoje foi mais light, você viu que hoje foi mais tranquilo aqui? Mas esse ensinamento é tão bom que a gente vai memorizando, né? Crie esses hábitos para Deus abençoar sua vida em nome de Jesus. Seja fiel com Deus, seja fiel em tudo que você fizer. Deus, Ele é maravilhoso, para a glória do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus.